Olá, queridos amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos encontrar mais uma vez aqui através do nosso canal do YouTube. E já peço a você que curta, compartilhe, deixe seu like nesse vídeo, seu comentário também. E vamos então divulgar, fazer com que a palavra de Deus possa alcançar o maior número possível de pessoas. E se você não é inscrito ainda no nosso canal, por favor se inscreva, é fácil, é só clicar aqui embaixo em inscrever-se. Mas lembrando que é apenas uma vez só, que você se inscreve. Então, se você já está inscrito, não precisa se inscrever de novo, tá bom? Então, vamos hoje, nesse terceiro domingo de Páscoa, dia 26 de abril de 2020, nós queremos então acolher a palavra de Deus que vem iluminar a nossa vida e nos ajudar a poder vencer esse tempo difícil a qual nós estamos passando de pandemia, que a palavra de Deus renove em nós a esperança. O Evangelho de São Lucas, primeiramente, a primeira leitura, extraída do livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 14, depois do 22 ao 33. Salmo responsorial, Salmo 15, segunda leitura, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 17 a 21. E o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, que vai nos narrar o seguinte: Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. Então Jesus perguntou: "O que andais conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleopas, lhe disse: "És tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo encontrar as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então ele lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as passagens que referiam-se a ele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, ele fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Ele entrou para ficar com eles. Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Neste momento, seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Ele, porém, desapareceu da vista deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram a Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e os outros discípulos. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivenciando então o tempo pascal, o tempo propício para que nós possamos então compreender a ressurreição de Jesus, para que nós possamos acolher essa ressurreição na nossa vida, o que não é fácil para nós, assim como não foi para os discípulos. É interessante nós então recordarmos aquilo que nós celebrávamos no domingo passado, na festa da Divina Misericórdia. Nós tínhamos então os discípulos que estavam ali fechados por medo dos judeus, reunidos, mas porém fechados. Mostra para nós o medo, a insegurança,
E assim então Jesus se colocou no meio deles, desejando a paz, mostrando o lado. E depois, posteriormente, 8 dias depois, aparecendo também a Tomé, que não estava e também não acreditou. Precisou tocar para poder crer. E assim hoje, meus queridos amados irmãos, continuando essa nossa caminhada para poder compreender a ressurreição, nós temos outros 2 discípulos que estão caminhando. Eles que estavam com Jesus em Jerusalém presenciaram tudo isso, onde Jesus fora crucificado. E agora voltam novamente para o seu povoado, ou seja, voltam para a sua vida velha. Por quê? Ali, com a morte de Jesus, e eles ficaram somente no sepulcro, não conseguiram compreender além do sepulcro. E voltam cabisbaixos, desanimados, frustrados, e por que não dizer até depressivos. E eles estão no caminho. E olha que interessante, 2 discípulos, um chamado Cleófas, o outro não tem nome. Por quê? Porque essa também, meus queridos amados irmãos, é a nossa experiência de fé. Nós que também muitas vezes não compreendemos as dificuldades, as tribulações, não entendemos, não compreendemos a pandemia. Não entendemos o porquê de tudo isso. Parece que Deus nos abandonou. E a frustração muitas vezes se faz presente em nossa vida. E nós também, assim como os discípulos, ficamos cabisbaixos. Mas, na caminhada, Jesus então se coloca no meio dos discípulos e ali então quer ouvir o que está provocando aquilo neles. E os discípulos então vão dizer, olha, você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá esses dias? E Jesus pergunta o que foi. E eles dizem, Jesus Nazareno, homem poderoso em obras diante de Deus e dos homens, as nossas autoridades religiosas o entregaram para ser crucificado. E ele então foi crucificado e foi sepultado. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. E o que significa isso? 3 dias? Ora, na época de Jesus não havia médicos, hospitais que pudessem dar ali o atestado de óbito, que a pessoa veio a falecer, veio a óbito. Era então necessário 3 dias. Até 3 dias a pessoa era então ali considerada passiva de voltar a viver. Mas 3 dias, o dia que se esgota a esperança, o dia que já não há mais possibilidade de poder então retornar à vida. E assim então, meus queridos amados irmãos, a esperança dos discípulos se acabaram, ficaram ali no sepulcro, como disse e torna a repetir. E é justamente depois de ouvi-los que Jesus então vai chamar-lhes a atenção, como sois lento em acreditar. Será que não era preciso que tudo isso acontecesse com o Cristo? Todo esse sofrimento, essa dor? E de Moisés, passando pelos profetas, vai explicar as Escrituras que falava sobre ele. E assim então, chegando ao povoado, Jesus faz de conta que vai adiante, como acabamos de ouvir. E eles então dizem, olha, fica conosco, já é tarde, a noite vem chegando. E Jesus entra e fica com eles. E ali então, ele prepara, senta-se à mesa, ele parte o pão, e ao partir o pão, eles então conseguem enxergar Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, esse é o itinerário que nós também somos convidados a fazer e fazemos na nossa vida. Quando nós participamos da Eucaristia, é claro que nesses tempos de pandemia, estamos privados de poder comungar o corpo e o sangue de Cristo, fisicamente falando, mas podemos fazer espiritualmente comungar da palavra, porque a palavra também é o pão da palavra. E os próprios discípulos vão dizer, não ardia os nossos corações quando ele nos explicava as Escrituras? E ainda mais nessa época de pandemia, nós podemos e devemos fazer essa experiência. A palavra de Deus deve arder o nosso coração, queimar o nosso coração, iluminar a nossa vida para poder transformar a nossa história. História essa, meus queridos amados irmãos, que nós então podemos testemunhar na primeira leitura de hoje. São Pedro, aquele que estava preso, com medo, em pânico também, sem direção, sem rumo para a sua vida, agora após Pentecostes,
É o que nós então temos na primeira leitura de hoje. Após o cenáculo, lá em Pentecostes, o Espírito Santo vira sobre ele, ele começa a pregar sobre Jesus Cristo, a pregar o querigma. O que é o querigma? É a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É um Deus que por amor se entregou para poder nos redimir, para poder nos salvar. E ele começa então a anunciar, a pregar esse nome. E muitos começam a acolher então essa pregação de Pedro e se convertem e vão fazer parte também desse grupo dos discípulos, acolhendo essa proposta de vida. Ou seja, Pedro ele prega então que a morte ela não tem a última palavra, mas sim o amor, uma vida de obediência, de doação, de entrega a Deus na fidelidade. Não pode terminar assim. Deus, então, ressuscita Jesus. E todos nós, meus queridos amados irmãos, que fizermos também a experiência de Pentecostes, a experiência do ressuscitado, somos também chamados a poder fazer da nossa vida uma doação, a entrega a Deus, para que nós também possamos colher os frutos da ressurreição no hoje da nossa vida, no hoje da nossa história. E aí Pedro finaliza, então, dizendo, olha, usa até um salmo para poder, então, dar credibilidade à sua pregação. Falando de Davi, que então diz que Deus ressuscitou Jesus, libertando das angústias da morte, pois disse Davi dele, eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Então, meus queridos amados irmãos, a palavra de Deus, ela se cumpre. E ela anima, encoraja, para que nós também possamos vencer as tristezas presentes, para poder prosseguir essa nossa caminhada como ressuscitados, como pessoas que confiam, acreditam em Deus, seja qual for a circunstância que nós estejamos vivenciando. Só que nesses tempos, estamos aí, vivenciando essa pandemia, e precisamos dar testemunha da ressurreição. Não podemos deixar que a nossa vida ela seja uma vida embasada pelo pânico, pelo desespero, pelo medo. Não. Fazemos a nossa parte, nos cuidamos, mas confiamos plenamente que tudo isso vai passar e queremos sair dessa fortalecidos, renovados, transformados, ressuscitados, para que assim nós possamos então dar continuidade à missão da igreja, à missão de cada um de nós, batizados e batizadas. E na segunda leitura de hoje, da carta de São Pedro também, nós temos então Pedro que vai dizer para a comunidade que nós fomos resgatados da vida fútil, herdada pelos nossos pais, não por meio de coisas materiais. A nossa vida foi resgatada não através de preço de coisas palpáveis, matéria, mas a nossa vida custou o sangue do Filho de Deus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então, meus queridos amados irmãos, a sua vida é valiosa, é preciosa sim. A sua vida, a minha vida, custou o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós devemos então valorizar a nossa vida, cuidar da nossa vida, zelar da nossa vida, porque somos também templos do Espírito Santo, morada de Deus. E precisamos cuidar de cada um de nós. E para isso, é preciso então fazer a experiência do ressuscitado, voltando para o Evangelho. Ali, ao partir o pão, os discípulos reconheceram Jesus. E nós também, meus queridos amados irmãos, como nós partilhamos o pão, além da Eucaristia, que nós chamamos carinhosamente de comunhão, porque é a comunhão no sangue do Senhor que nos une, nos reúne e faz de nós autêntica comunidade. Aquela que partilha também o pão físico, porque a Eucaristia que nós comungamos, ela nos convida a podermos então abrir as mãos e ajudar os irmãos necessitados. E em tempos de pandemia, meus queridos amados irmãos, tem aumentado infelizmente o número de pessoas necessitadas do alimento físico. E é por isso que as nossas igrejas, que sempre ajudaram os necessitados, agora estão intensificando ainda mais, pedindo alimentos para que possamos ajudar também
esses irmãos e que não venha nenhum a falecer por falta do alimento físico. Que a Eucaristia que nós comungamos, seja ela através da palavra, espiritualmente, como estamos fazendo, nos ajude a poder nos sensibilizar e ajudar os nossos irmãos para que Cristo seja reconhecido também na vida dos irmãos, das pessoas, ao partir o pão, a partilhar aquele pouco que nós temos. É assim que Cristo vai ser reconhecido na nossa vida e na vida dos irmãos. Peçamos, meus queridos amados irmãos, a Deus a graça de podermos então nos apegar, de podermos então nos abrir à solidariedade, à partilha, porque Eucaristia é isso, é partilhar, colocar em comum, que nós possamos então despir de todo apego a coisas materiais, de todo egoísmo, de todo individualismo, que possamos nos abrir à proposta do Evangelho, que é partilha, é solidariedade. O Espírito Santo de Deus seja a nossa força, nos ajude a poder vivermos e colocarmos isso em prática, para que assim possamos então viver como testemunhas da ressurreição, transformando esse mundo, passando então por essa crise de pandemia, nos tornando mais humanos, mais sensíveis à dor, o sofrimento dos nossos irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E meu muito obrigado a você pela companhia, pela partilha da palavra. Espero que essas palavras te animem, te encorajem e te ajudem a fazer também a experiência da ressurreição de Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.